O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, instalou hoje o escritório de transição para a nova gestão. Assunto para a colunista de política do jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, Taline Opitz. Boa noite, Taline. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, passadas as eleições, não teve tempo para descanso, para trégua e já estão em campo as articulações envolvendo, claro, a formação do próximo governo. Isso para a gente citar o cenário aqui de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, onde o prefeito Sebastião Melo foi reeleito. Normalmente, uma ferramenta utilizada quando há trocas de governo, o escritório de transição ou o uso mesmo da transição é quando um prefeito que não se reelegeu ou que não elegeu o seu sucessor vai passar o bastão para um próximo prefeito de outro partido. Então, o momento da transição é um momento para se repassar informações de secretarias, de órgãos da administração direta e indireta, para o sucessor tomar pé da situação. Mas essa ferramenta da transição vai acontecer também em Porto Alegre, apesar da reeleição de Sebastião Melo, chamado Escritório da Transição, que foi oficialmente instalado nesta terça-feira e também realizou a sua primeira reunião sobre o comando, claro, do prefeito, também da vice-prefeita eleita, da Betina e de peças estratégicas ali, de homens muito próximos, articuladores do prefeito Sebastião Melo. Esse escritório que vai ter uma composição política e também uma coordenação técnica. O que a gente pode esperar? O prefeito já disse que um segundo mandato tende a ser um mandato de mais acomodação. E é justamente isso que Sebastião Melo quer evitar. Ele reconhece, e fez isso ao longo da campanha também como uma estratégia eleitoral, que há alguns pontos em que seu governo precisa avançar, que as respostas que foram colocadas em prática nessa primeira administração não funcionaram. O próprio Sebastião Melo citou algumas questões, entre elas os moradores de rua. Então, esse escritório de transição, segundo a intenção de Sebastião Melo, vai organizar, primeiro, as questões que avançaram bem, mas que precisam andar ainda mais, vai também fazer uma equalização das áreas onde o prefeito não obteve, a prefeitura não obteve o desempenho esperado e, mais do que isso, trazer novos elementos para o centro do próximo governo. Nesses novos elementos, a gente tem, é claro, todo o momento da reconstrução, especialmente de alguns locais mais atingidos em Porto Alegre pelas enchentes, mas também da cidade resiliente e da preparação, da prevenção, e isso envolve, claro, toda a estrutura de contenção de cheias e de diques. Mas o que a gente precisa destacar em relação ao escritório de transição é que ele também é uma ferramenta política pensada pelo prefeito Sebastião Melo para conter as exigências dos partidos aliados em relação à formação do próximo governo. A gente não pode esquecer, são 11 partidos na base aliada de Sebastião Melo, sendo que destes 11, 8 estavam com ele desde o primeiro turno. E agora, a hora de formação do novo governo, é a hora em que sempre acontece a cobrança da fatura por esses apoios. Então, Sebastião Melo, com esse escritório, vai tentar se blindar pessoalmente um pouco em relação a essas cobranças, que certamente algumas vão acabar chegando nele, não tem como fugir disso, mas a intenção é equalizar um pouco politicamente essa questão. O que a gente pode esperar? Melo vai tentar dar, sim, apesar da composição política, também um perfil técnico, especialmente em áreas estratégicas, e o próprio Sebastião Melo disse que o MDB, seu partido, vai ter uma composição muito harmoniosa e o mesmo espaço que o PL, partido da vice-prefeita eleita Simone Warm. Então, por hora, ele cria o escritório para tentar minimizar as articulações, as pressões políticas. E nesta semana deve realmente, não deve avançar muito nada nessa questão de composição do governo, até porque Sebastião Melo, nesta terça-feira, já chega à noitinha, agora
logo mais em Brasília, cumpre agendas por lá até sexta-feira. Entre elas, muitas reuniões com ministros para tentar garantir mais recursos extraordinários, ainda viabilizando reação às enchentes de maio. Contigo. Obrigada, Thaline.